dando algumas orientações aos irmãos, nós estaríamos, no final de semana de família. Ontem, devido às informações que foram repassadas da nossa associação, achamos mais sensato cancelarmos o culto, e por enquanto as atividades regulares da igreja ainda estão mantidas. Culto de hoje, culto de domingo, de quarta-feira. Hoje, reforçando, nós teremos o culto jovem às 17 horas. Está conosco o professor Washington, ele é diretor do Colégio da Campina. Ele passaria ontem, hoje, de manhã, agora e à tarde, e amanhã conosco. Como não foi possível ontem, ele estará pregando agora pela manhã. À tarde, às 17 horas, ele estará dando uma palestra voltada para finanças, muito importante. Hoje vivemos numa época em que muitos administram mal os seus recursos. Talvez seja interessante você vir aqui para ter algumas boas informações. E amanhã, às 19 horas, o culto permanece então com o término desse final de semana de família. Nós queríamos dizer para os irmãos, aqueles que não se sentirem bem, se sentirem com algum sintoma que tem sido aí divulgado na mídia, as informações da igreja, não venham ao culto. Agora, se você está bem, está confortável, não está sentindo nada diferente, por enquanto, nós acreditamos que não há nada que impeça a sua presença aqui para adorar a Deus. Amém. Então nós contamos com a sua presença hoje à tarde às 17 horas, amanhã às 19 e na quarta-feira. Se tivermos alguma outra informação diferente disso por parte da nossa organização, nós informaremos os irmãos pelos grupos da mídia da igreja. Deus abençoe a todos. Professor Washington, obrigado por estar conosco hoje à tarde e amanhã. Deus te use aí nas orientações da igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Só complementando aqui, gente, a gente precisa entender que a gente está numa pandemia assim agora. Claro que parte dessa pandemia é midiática, tá? Há um susto exagerado, nunca uma doença foi tão assim divulgada como essa. Só que a gente precisa entender o seguinte: às vezes você pode ser um transmissor para alguém que está doente. Então, por exemplo, minha esposa não veio porque ela tem imunidade baixa. Meu pai não foi à igreja porque ele tem uma doença séria. Então essas pessoas precisam manter distância daqueles que são hospedeiros. Por isso a orientação daqueles que têm algum problema de saúde em relação ao coração, diabetes, que mantenham-se afastados para cuidar até que esse processo passe. Tá? O vírus ele consegue permear o mundo em 10 dias, ele já atingiu o mundo todo. Então ele é um processo para o mundo todo. Eu sei que cada um aqui talvez tenha a sua visão sobre isso, alguns possam achar que isso é teoria da conspiração, outros possam achar que foi Satanás que mandou o vírus, enfim. Pensa o que você quiser, mas ele é real e ele existe. E a gente então tem que prevenir. Ontem, no final do dia, início da noite, o governador do estado de São Paulo já pediu que as escolas sejam fechadas. Então esta semana, as escolas terão que se adequar. Inclusive hoje à tarde e amanhã estamos todos em conferência, a união e a divisão, para tomarmos as decisões certas para os fechamentos das escolas. Por que isso? A gente sabe que boa parte das crianças ficarão ao cuidado dos avós, dos idosos. E aí às vezes esses não estão bem. Minha tia está aqui, minha tia Carmela veio nos visitar, ela mora nos Estados Unidos. Tia, seja bem-vinda aqui. Veio aqui passar essa semana, ontem conversando com a filha dela, minha prima Rose. A coisa lá está feia. Inclusive já está faltando comida no supermercado nos Estados Unidos, por conta do desespero que a mídia cria. Então assim, a gente precisa tomar cuidado. A gente vai avançar conforme as orientações da igreja. Nós não podemos criar certas circunstâncias que trazem um opróbrio para nós. Porque o que acontece? Se todo mundo fechar, a gente permanecer aberto e acontecer qualquer outra coisa, vamos culpar por isso. Então a gente tem que ter bom senso e nós vamos avançar conforme as orientações da igreja, conforme for a demanda. São Paulo e Rio de Janeiro já se tornaram epicentros do coronavírus. Chegou agora em Manaus, não tinha ninguém em Manaus. Manaus já está tendo. Então, se o Brasil e a América do Sul toda, como a Europa está infestada hoje, nós vamos ter alguns procedimentos. Lembrando, irmãos, isso vai trazer prejuízos financeiros, vai aumentar a pobreza no mundo, pessoas vão perder o emprego, e boa parte por especulações de pessoas. Lembrando também que tem gente que ganha com a desgraça, tem gente que está feliz, tá? Por exemplo, você sabe quando eu falo, o álcool gel que estava R$6, tem lugar que já está pagando 30. Então,
E aí, assim, a gente tem que ter os bons hábitos, lavar as mãos, cuidar. Então, assim, toda orientação que for dada, siga, para a gente evitar, porque assim, ele é um vírus, por exemplo, tivemos um caso aqui em São Paulo que a menina chegou, ela estava com vírus, ela não sentiu nada, só que ela transmitiu para outros. O vírus entra, se aloja e vai embora. Então ele assim, ele é prejudicial para quem está com a imunidade baixa. Para quem está bem, fique tranquilo. Mesmo que passe por você, você vai estar bem. Tá? E Deus cuida do povo dele. Tá bom? É bom estarmos aqui juntos em família. E é bom que isso tudo logo vai passar, irmãos. Isso é prova bíblica de que as confusões humanas, elas virão, epidemias virão, problemas virão, o mundo está em confusão. Isso prova que aquilo que Deus diz na sua palavra é verdade. Amém. E a gente tem que confiar que Ele é Deus. Quem tem estudado a lição de Daniel vê, né? Deus está no controle da história. Ele é Deus e não permitirá que se escarneça do nome dele. Ele vai fazer justiça. Quem estiver certo ouvirá a sua voz como pastor e entrará com ele e se hará com ele. E aqueles que não quiserem virar as costas para ele terão que assumir as consequências do pecado. Nós vamos ao sermão de hoje. Eu quero falar para vocês, como família, a importância de um nome. Eu não sei se você conhece bem o nome da sua família, mas eu vou começar por mim. Eu me chamo Washington Luiz Saraiva Rose. O nome Washington é um nome americano. Meu pai o escolheu porque meu pai gosta de história. Eu me chamo Washington, meu irmão se chama Jefferson Clay. A minha irmã é mais velha. Eu sempre digo que se minha irmã tivesse nascido depois da gente, ela teria se chamado Margaret Thatcher, porque meu pai gostava muito dela. Eu falei para minha irmã, sorte sua que você nasceu antes, você é mais velha. Senão você ia se chamar Margaret Thatcher. O nome dela é Alessandra. Mas eu me chamo Washington, eu fui atrás do significado do meu nome. Não tem. Se eu fosse traduzir literalmente do inglês, washing é lavando. Seria lavando o tom. Né? Tá bom. Luiz, porque na família do meu pai há muitos homens com o nome Luiz. Ele chama Luiz. Meu avô ou bisavô tinha Luiz no meio, e assim vai. Então o Luiz veio mais por isso. Mas o Luiz tem um significado. O nome Luiz significa guerreiro. Olha só, interessante. O Saraiva, da família da minha mãe, o Saraiva é um nome bíblico, inclusive. Eu sempre falo, cuidado comigo, eu sou Saraiva. Eu sou chuva de pedras. A palavra Saraiva, chuva de pedras, está atrelada a um nome judaico, vieram de Portugal para o Brasil, e eles são famílias judaicas de origem da tribo de Judá. Por que eu sei isso? Porque o pastor Ivan Saraiva, que também é Saraiva, ele é da mesma região da minha família, nós somos primos distantes. Alguém o procurou lá no Novo Tempo e levou uma pesquisa. Um empresário em São Paulo, que é Saraiva, gastou R$200 mil para achar a origem do sobrenome Saraiva. Encontrou, e eu ainda falei para minha mãe, olha só que privilégio, nosso sobrenome Saraiva tem origem judaica da tribo de Judá, é a mesma tribo de Davi e Jesus. Eu falei, gente, é um privilégio. E o Volzi é um nome italiano, só que ele já foi modificado, porque na família tem Volzi como o meu, V-O-L-Z-Z-I, mas tem Volzi, V-O-L-S-I, tem Volzi como, enfim. Quando vieram da Itália para o Brasil, se perderam nos cartórios. Vocês sabem que no passado os cartórios registravam o nome que eles ouviam, né? E aí tem nomes estranhos no Brasil justamente por conta disso. Mas por que a gente tem esse nome? Por que as famílias têm um nome? Nome significa marca, nome identifica. E eu sei que a gente tem às vezes orgulho dos nossos nomes e sobrenomes. Alguns não têm orgulho do nome. A minha sogra, ela se chama Braulina. Vamos rir aqui, né, tadinha. Aí a irmã dela, gostando tanto da irmã, chamava Braulina, deu também para a sobrinha, chama Braulina. E essa sobrinha mora em Guarulhos, às vezes a gente fala assim, ah não, eu só falo que o povo me chama de Braulio. Porque Braulina não é um nome assim, né? É estranho, é diferente. Eu estudei com alguns amigos, né? Um deles você conhece, trabalha na NES, não vou falar que ele não gosta aqui falando o tempo inteiro, ele só se identifica com isso. Mas estudei, por exemplo, o Hermenélio, ele é pastor no NASP, né? Estudei com Epaminondas, é um nome também que as pessoas não se agradam bastante. Mas esses nomes têm significado, os sobrenomes têm ligação. E eu sei que às vezes a gente olha para o sobrenome de nossa família, a gente fica feliz de fazer parte dessa família, e às vezes a gente não tem tanto orgulho. Eu confesso a vocês que meu sobrenome Saraiva, de origem portuguesa e judaica, é um sobrenome que fez muito mal no Brasil. Se você estudar a história do Nordeste brasileiro, as guerras entre famílias, eu faço parte de uma família, parte da minha mãe,
que era a briga de coronéis, os Saraiva dos Alentários, os Araújo de Maciéis. Para quem é de Pernambuco sabe o que eu estou falando. A família da minha mãe era uma família de coronéis, ainda é, e eles fizeram muitas mortes nesse sertão hoje. Eu já tive situações de constrangimento de pessoas que me conheceram e sabiam que era dessa família e me acusaram pelos pecados da família da minha mãe. Eu já tive duas situações. E o sobrenome está ligado à família. A gente não consegue às vezes se desligar dele. Mas o nome nos é dado porque ele identifica, ele cria uma característica. Eu queria falar sobre isso, os nomes. Eu espero que você goste do seu nome, né? Eu sei que alguns não gostam, alguns já o trocaram, né? Mas, se você for lá em Recife também, Pernambuco, é o estado que tem os nomes mais estapafúrdios, os nomes mais estranhos do Brasil, se encontra inclusive no museu em Recife. E você olha e fala assim: santo Deus, se eu tivesse esse nome eu teria vergonha de sair na rua. Mas os nomes estão atrelados a histórias. Nós tínhamos um funcionário aqui que o nome, ele não gosta do nome inteiro, mas o nome dele estava associado à cabra da família. E ele fala assim para mim: professor, você imagina, quando eu começo a contar a história do meu nome, está associado à cabra da família, o pessoal ri, eu não gosto do meu nome. E ele só fala as iniciais. Mas quando o nome lhe é dado, ele tem um significado. O nome que lhe foi dado, o sobrenome também. Muitos nomes, com nomes de frutas, por exemplo, sobrenomes, Pereiras, Tabita, esses que têm a ver com, eles estão ligados a famílias judaicas que mudaram seus nomes por conta da perseguição que sempre houve contra o povo judeu. Então tem uma história o nome. E eu queria falar da importância do nome e de um dos nomes. Eu quero começar com vocês aqui, mostrando algumas coisas, para a gente então ir para a palavra de Deus. Vamos lá. Qual a importância de um nome? É o seguinte, assim, ó, o nome tem uma origem, tá? Primeiro do hebraico, Shem, significa o quê? Sinal. Todo nome hebraico tem um significado. Ele descreve a pessoa, ele caracteriza, né? No grego é o noma, que ele provém da mesma raiz, tá? Que significa mente, saber, ou do sânscrito naman, que vem do verbo geniar, saber, né? Portanto, o nome é equivalente a um sinal. O seu nome é um sinal. Por exemplo, o meu irmão chama-se Jefferson Clay. Ele não gosta do Clay. E o pessoal vive tirando o sarro dele. Na escola viviam usando o Clay. Vocês sabem que o Clay é o que vira. Eu vou ficar aqui. E aí ele ficava bravo. Mas tinha o Clay. O Clay está ligado a uma história do meu pai. Meu pai, por ser descendente italiano, meu pai gostava na década de 70 de um corredor da Fórmula 1 chamado Clay Regazzoni. Não sei se alguém que vai se lembrar. Meu pai gostava tanto do Clay Regazzoni, e ao dar o nome do Jefferson, que tem a ver com Thomas Jefferson dos Estados Unidos, somou com Clay, né? O professor Hudson, que está aqui, que é o nosso vice-diretor, vocês viram, eu falei para ele assim, para quem não conhece, o professor Hudson, que é o nosso vice-diretor, ele é filho do pastor Dolci da divisão, que é o diretor-geral dos lavadores. Falei, por que o seu nome é Hudson? Você quer ver o que mesmo? Falei que é. É a junção do nome do meu pai e da minha mãe. U de Dolci e Som de Sônia. Falei, vai, tá vendo? Olha só. Pastor Dolci, a irmã Sônia deram o nome do Hudson de, né? E ele fala assim, não é tão ruim, porque o Hudson geralmente é com H. Se você vê os Hudsons americanos, eles são com H. O dele é o, né? Do Dolci, do pastor Dolci, mais a Sônia, a mãe dele, né? E olha só que interessante. A origem e a etimologia de alguns nomes, tá? Lucas, por exemplo. Se você ver, Lucas tem um significado importante. Vem do grego Loukas, né? É um apelido original de Loukanos, que quer dizer Lucânia, Lucano, né? O que esse nome significa? Iluminado. Lucas, tem algum Lucas aqui? Lá atrás? Lucas significa iluminado. Tiago, tem origem do espanhol, Santiago, significa o quê? Está ligado à raiz Jacob, da Bíblia, tem a ver com calcanhar. Olha só que interessante, né? Maria tem que ter, né? Se não tiver Maria nesse lugar aqui, a gente não é Brasil. Mas Maria, olha o significado do nome Maria, gente. Maria significa Senhora Soberana. Às vezes a gente acha um nome comum, mas Maria tem um significado lindo. Senhora Soberana. Eu falei para vocês, né? Tem a ver com o guerreiro Marcelo, né? Vem do latim Marcellus, né? Isso está ligado ao deus Júpiter, que significa batalha. Os nomes têm uma origem, né? Cristina, que é um nome feminino, né? Que vem do nome Cristiana, tem a ver com Cristo, né? A origem é ungido. Olha só que interessante. José, tem algum José? Deve ter José aqui, é o nome hebraico, aquele que acrescenta. Marcos é um nome latino, né? E deriva também dos deuses gregos, dos deuses romanos, significa guerreiro. João, tem algum João aqui?
Deve ter. Olha o significado de João: Deus é cheio de graça. Olha que nome forte e bonito, né? Sônia, como eu falei, a mãe do Hudson, né? Vem de Sonja, literalmente significa sabedoria, está ligada a Sofia. Sônia está ligada à sabedoria. Marisa vem de mar, né? Esse nome aí tem um significado interessante. Emanuel, que vocês conhecem, é um nome bíblico, é um dos nomes de Cristo, né? Deus conosco. Regina significa rainha, olha só que interessante, senhora absoluta, né? Muito bonito, Regina. Ivone, eu pus aí por causa da minha cunhada, né? Vem da origem Ive, Ivone, está ligado ao hebraico João, olha só, porque ele vem da Rússia. Tem Ivone aqui? Não? E olha só que interessante, Jeová é cheio de graça. Melissa, né? Melissa, uma das minhas filhas aí, grego Melissa, né? Do latim também, tem a ver com abelha, tem a ver com uma ninfa, né? Que cuidou de Zeus também. Os nomes eles têm origem específica. Mateus é o nome masculino, né? Significa dádiva de Deus. Tem Mateus aqui, o nome Mateus é muito bonito, né? O Mateus está ali, oi Mateus, dádiva de Deus. Ana, minha pequena está aqui, Ana, vem do hebraico Haná, significa cheia de graça. Gente, que coisa incrível. Eu queria que você fosse na Bíblia comigo agora. Abre Gênesis capítulo 1, verso 1. E vamos começar a estudar alguns nomes que nos dão segurança. E aqui Gênesis 1, o primeiro verso da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de entendermos, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração pedindo a Deus compreensão da palavra. Senhor Deus, nós vamos agora estudar a Tua palavra de fato. Que o Senhor nos oriente, que o Santo Espírito nos capacite, dá-nos discernimento para que a Tua palavra nos traga paz, nos dê perdão e segurança, porque o Senhor está no comando desta história. Exaltado seja o Teu santo nome a despeito deste servo que te fala, pecador. Nos perdoe e nos salve, em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro verso é um significado profundo. Esse verso, Deus se apresenta. Deus olha para a humanidade e diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, o que é a palavra Deus? Quando você lê Deus na Bíblia, ela tem um significado. É Deus se apresentando. Esse nome significa isso aí. A palavra Deus vem do hebraico Elohim. Esse título geral para Deus, ele está descrito na Bíblia cerca de 2.500 vezes. Todas as vezes que você ler a palavra Deus na Bíblia, está escrito no hebraico Elohim. Isso está se referindo à divindade de Deus. Quando Deus se apresenta, ele se apresenta com um conceito. A raiz dessa palavra significa força, poder, capacidade. Quando você está lendo Gênesis 1, você está ouvindo o nome de um ser que tem força, capacidade. Portanto, ele deve o quê? Ser temido. Ele deve ser o quê? Reverenciado, porque ele é um ser supremo. Quando você ler a palavra Deus, Elohim, está ligado a isso. A palavra Elohim significa que um ser soberano, ele se auto-revelou, ele se mostrou à humanidade, ele se apresenta aqui agora. Ele diz assim: Deus criou os céus e a terra. Ele está dizendo: eu, o ser supremo, o ser poderoso, criei, tenho poder, eu tenho força. Portanto, você, minha criatura, deve me temer e reverenciar. Para servir ao único Deus verdadeiro, se usa mais de 200 vezes a palavra El. E você vai ver que os nomes que terminam com El, todos eles têm uma raiz do nome de Deus. Por exemplo, Gabriel, o anjo Gabriel, que a gente tanto está estudando na lição de Daniel. Gabriel, o nome Gabriel significa homem de Deus. Samuel, Deus ouviu, é a história de Ana orando a Deus. Deus então responde a oração, e ele tem o nome Samuel, significa Deus ouviu. Joel, Jeová é Deus. Olha só, Rafael, Deus cura. Emanuel, Deus conosco. Adriel, rebanho de Deus, ou Assembleia de Deus, está escrito, está de um rebanho errado, perdão. Natanael, presente de Deus. Daniel, Deus é o meu juiz, né? Todos esses nomes têm um significado, têm uma origem em Deus. Tem outras formas na Bíblia, Elá e Eloá, que também são citados, né? E derivam desse prefixo El. Isso é muito interessante. Uma das expressões bíblicas mais fortes sobre o poder de Deus é essa daí, El Shaddai. E você já ouviu músicas celebrando esse nome. A palavra El, Deus, Shaddai, né? Significa o quê? Vamos estudar na Bíblia. Vamos começar em Gênesis 17:1.
Gênesis 17:1. E aqui Deus, conversando com Abraão, 17:1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Por que ele aparece agora aqui com essa expressão El Shaddai? Porque ele havia prometido para Abraão um tempo atrás que ele seria pai. E agora ele está com 99 anos para fazer 100. Como é que está Abraão? Será que vai dar certo essa história? E aí Deus diz o que para ele? Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que vinha o que? Cumprir a promessa. Anda diante de mim o que? Perfeito. Deus muda o nome dele. Deus está dizendo assim: o El Shaddai agora tira Abraão, vai para Abraão, e eu vou cumprir o que? A promessa. Toda a identificação de Deus na Bíblia tem um significado, irmãos, não é à toa. Ela não está ali só para te contar uma história, ou só para você fazer um ano bíblico. Tem um significado importante. Quando Deus se manifesta, é porque Ele está agindo e vai cumprir aquilo que Ele promete. E aqui Ele diz isso para Abraão. Olha só que interessante. O título mais usado na Bíblia para Deus ser conhecido no Antigo Testamento, ele ocorre cerca de 5.500 vezes. O primeiro é Deus, a palavra Deus, Elohim. Mas tem uma outra palavra na Bíblia que Deus também se identifica. E essa palavra é essa daí. É um tetragrama que o povo judeu não consegue e não utiliza. Esse tetragrama, eles tentam dar um significado. Deus se identificou dessa maneira, mas os judeus então não expressam essa palavra, esse tetragrama, tá? Pois foi transliterado para JHVH. E aí o judeu então, eu queria que você fosse comigo lá em Levíticos 24:16. O judeu, para não falar do tetragrama, eles então identificam Deus por este nome, Adonai. E a palavra Adonai, aqui em Levítico, vamos lá em Levíticos. Aqui em Levíticos, capítulo 24. E olha só que interessante que diz aqui. Levítico 24, verso 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será o que? Morto. E se você pegar a Bíblia, principalmente aqui a Andrews, toda a palavra Senhor está toda em maiúsculas. A palavra Adonai significa Senhor. E aqui diz que todo aquele que blasfemar contra esse nome deve ser o que? Morto. Por que a palavra Senhor? E ela foi então depois traduzida para Yehová, né? E aí a gente tem Yahvé, muitos usam essa expressão Yahvé, outros Jeová, né? Eu queria que você fosse comigo aqui agora em Êxodo 3:14. Olha só que interessante. Esse nome Adonai, esse nome Senhor, está atrelado a um fato interessante. Aqui em Êxodo 3, você conhece bem essa história? Deus aparece então para Moisés, e ele se apresenta como Deus e Senhor. Ele diz para Moisés, e aí Moisés diz assim: Senhor, tá bom, eu vou lá falar com o faraó, eu vou lá falar com o povo hebreu, mas quando eu chegar lá eles vão perguntar: quem foi que te enviou? Como é que eu lhe apresento? Como é que eu apareço diante deles? Qual o nome que eu vou usar? Qual o título que eu vou lhe dar? Deus então, conversando aí com Moisés, o verso 14, ele diz assim o que? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou que enviou a vós outros. Se você for conversar com um judeu que leva a religião a sério, ele não usa a expressão eu sou. O judeu diz assim: eu engenheiro, eu professor, eu me formei aqui. Não diz eu sou um professor. A expressão eu sou, para o judeu é muito séria, porque ela tem a ver com o significado de quem é Deus. E é a partir daí que eles usaram o kippah, por entender que Deus é santo e eles não podem se comparar a Deus. E olha só que interessante, quando Deus fala para Moisés, ele usa essa expressão aí, ó, Iê Asher Iê. Essa expressão é muito forte, diz assim: eu sou o que sou. É por isso que eu tenho que buscar a Deus não pelo que Ele faz. Eu não tenho que buscar as mãos dele, eu tenho que buscar a face dele. Porque Deus, Ele não simplesmente dá. Deus, Ele é. Deus é amor, Deus é santidade, Deus é eternidade. Só que nós tratamos Deus muitas vezes como um objeto de negociação. E Deus se apresenta aqui para Moisés dizendo assim:
eu sou o que sou. Quando se apresentar diante da nação, diga, o eu sou me enviou a vós. A palavra eu sou está dizendo assim, eu sou Deus. Eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te cura, eu sou o que te salva. É isso que ele está dizendo. E essa expressão, Yeshua, ela significa alguém que se preocupa com você. O que é ou será, portanto, o eterno. É isso que ele está se identificando para Israel. Assim o título traduzido como o Senhor ou Jeová implica o quê? Atributos de alta existência e eternidade. A palavra Deus, quando você entender a palavra Deus aqui na Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver que geralmente Deus está atrelado à sua capacidade de criador. Todas as vezes que ele se referir a Senhor no Velho Testamento, está dizendo que ele é autoexistente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é eterno. Não é porque estão dando títulos diferentes, são situações diferentes que Deus se apresenta. A palavra Deus está dizendo que ele é criador, e a palavra Senhor está dizendo que ele é autoexistente, ele é eterno. Todo o contexto, por isso que você tem que olhar a Bíblia em oração e com o Espírito Santo. Você não tem que simplesmente, eu vou ler para cumprir o ano bíblico, para eu dizer na igreja que eu faço, não. Por isso que cada verso tem um significado profundo e transforma vidas, porque estamos falando com Deus incrível. Yahvé é o Deus vivente, é a fonte da vida, em contraste com aqueles deuses pagãos. Por isso que a idolatria é muito ofensiva a Deus, porque as pessoas buscam seres inanimados, sem poder, não eternos, sem existência. Yahvé, Jeová, Senhor, Adonai, é o Deus vivente, que sempre existiu, existe e sempre existirá. Por isso que quando você tenta entender de onde vem Deus, o ser humano acontece o que a gente ainda parafuso. Os cientistas viram as costas porque não conseguem explicar, nunca vão explicar. Porque um ser finito não pode explicar um ser infinito. Quero falar um pouco sobre o significado dos nomes na nossa luta como pessoas e família. Deus se identifica na Bíblia e Ele se identifica com alguns nomes para a nossa luta diária. Deus se preocupa. Eu queria que você fosse comigo agora aqui em Êxodo 17:15. Êxodo 17:15. Deus conversa com o povo e Ele dá mais um nome. Ele se identifica com outro título. E aqui em Êxodo 17:15 diz assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. O ser do Deus vivente é a minha bandeira, é a minha marca. Yahvé Nissi. A palavra Yahvé Nissi significa que Deus tem que ser a marca da sua alma. Eu vejo que a maioria dos seres humanos, isso não tem a ver só com o Brasil, isso tem a ver no planeta Terra. Nós gostamos muito de levar a bandeira do nosso time. Eu me identifico com o time, eu ponho o boné do time, eu ponho a camisa do time, eu canto o hino do time, eu faço meu filho adorar o meu time, mas não consigo fazer o meu filho adorar o meu Deus, porque Deus não é Yahvé Nissi na minha vida. Deus tem que ser a minha bandeira, Ele tem que ser a minha marca, Ele tem que ser algo que me identifica, e as pessoas precisam olhar para mim e ver que eu tenho Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha marca, eu tenho característica de um Deus criador, do Deus Yeshua, Deus vivente, o Deus eterno. E as pessoas te conhecem pelo quê? Pelo Yahvé Nissi ou pelo seu time de futebol? Te chamam de corintiano, de palmeirense, de São Paulino, de santista, do quê? De flamenguista? Ou te chamam filho do Deus Altíssimo? Qual é a marca que te identifica? Um gastador? Um picareta? Eu fui numa empresa com meu irmão e um amigo, e eles pediram para que eu os acompanhasse. Eles iam fechar um negócio com uma empresa química. Não sei se contei aqui da última vez, mas vou relembrar a história, se eles já contei, senão vão ficar sabendo. Ao conversarmos e eu me identificar que trabalho para a igreja: nossa, vocês são adventistas? Legal, eu conheço um adventista. Mas não sei, se ele é adventista, a sua igreja está perdida. Eu falei, por quê? Deixa eu mostrar no meu celular como é que a gente o chama. E aí ele mostrou. Quando eu olhei na lista dele, eu fiquei chocado. Está escrito assim no celular dele: Luiz o Picareta. Eu falei, por que Luiz o Picareta? Porque ele dá golpe de domingo a sexta, e no sábado ele vai à igreja. É assim que a sua marca no mundo aí fora? Quando Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira, e eu tenho dito a pais, e eu vou dizer hoje para os pais, para as mães, eu vejo o pai se orgulhando quando o filho nasce e põe na porta do quarto a roupinha do time. A família vai lá e leva a roupinha do time, e o filho não está na igreja. O pai consegue fazer o filho torcer para o seu time, mas não consegue fazer o seu filho adorar o seu Deus, porque Deus não é a marca da sua vida.
O Senhor é a minha bandeira, Deus tem sido a sua bandeira. 1 Samuel 1:3. 1 Samuel 1:3 é a história de Eucana e de Ana. Aqui Deus, ao usar Samuel para registrar as palavras, ele se identifica também de uma maneira incrível. E aqui em 1 Samuel 1, verso 3 diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Essa palavra ao Senhor dos Exércitos é um dos títulos de Deus que mais me provoca arrepio, temor e reverência. Esse nome é assim: Yahvé Tsebaot. Esse nome, Yahvé Tsebaot, é aquele que controla as estrelas. É aquele que conhece as estrelas pelo seu nome e as chama, e elas o obedecem. É aquele Deus que com a palma da sua mão, com a concha da sua mão, ele mede os níveis do mar. É aquele que sabe quantos grãos de areia tem. É aquele que sabe quantos fios de cabelo você tem. É aquele que te conhece individualmente. É aquele que de maneira assombrosamente lhe fez no ventre da sua mão, sua mãe. É por isso que registra na Bíblia Yahvé Tsebaot, o Senhor dos Exércitos. Esse título, ele talvez seja um dos mais sublimes, porque significa que ele tem controle de tudo. Todas as vezes que essa expressão surge na Bíblia, o Senhor dos Exércitos, lembre-se, ele sabe quem é você, ele está no controle da sua vida. Para quem leu a meditação de hoje, ele diz talvez que Deus se esconda, mas não é que Deus se esconde, Deus está agindo. E olha só que interessante, História da Redenção, página 406, Ellen White diz isso aí, e esse é um dos trechos que mais me motiva. Diz assim: em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruirão sobre os santos para os matar, mas anjos em forma de soldados combatiam por eles. Sabe o que significa isso? A minha esposa diz assim: eu tenho medo da perseguição. Eu falei, ela não precisa ter medo, sabe por quê? Nas horas em que Satanás contender com o povo de Deus, e ele fizer com que os ímpios possa ir sobre os santos, Deus vai enviar anjos em forma de soldado para proteger os filhos dele, porque foram comprados pelo precioso sangue de Jesus na cruz. Amém, irmãos? Amém. Gente, olha só, a gente não precisa ter medo. Nós não vamos ter tudo o que a gente quer, mas Deus vai cuidar dos seus, porque foi caro demais a salvação do ser humano. Foi a vida de um Deus na cruz. Jó 19, 25. Eu ando no livro, já estou em Jó, e eu gosto muito do livro de Jó. Jó estava no desespero. Jó estava chateado. Jó não entendia todas as coisas. Jó queria uma resposta. Jó queria saber a razão da sua dor. Jó queria poder dizer a Deus assim: Deus, me parece, os seus amigos o acusavam, a sua esposa pede então que ele amaldiçoe o seu Deus e morra. Jó, em meio à dor, ele diz uma das frases mais fortes que o ser humano poderia dar, e ele diz aqui no verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará essa terra. E essa expressão é linda, Elion. Mesmo que Deus me mate, nele esperarei. É isso que Jó diz, a expressão Elion. E ele já estava dizendo: eu sei que esse Deus será levantado, eu sei que ele cuidará de mim. Eu não entendo todas as coisas, a dor é forte, eu estou sofrendo, a minha família sofre, eu não consigo saber porquê, mas a gente precisa dizer: Elion, o Senhor se levanta. Amém, Senhor. E essa expressão é levantar-se, Deus irá se levantar. E quando o Elion se levantar, essa terra e céu está feito, não haverá mais volta para a humanidade. Plano da salvação. Deus também tem títulos para salvar a nossa família. Eu queria que você fosse comigo agora em Ezequiel, capítulo 48. Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel 48, no verso 35. E aí Ezequiel diz assim, o último verso do seu livro: 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Vou te fazer uma pergunta. Essa expressão que nós vamos ver agora, ela está no seu lado? O Senhor está na sua casa? Ou a sua casa tem sido um lugar em que Deus está afastado e são os anjos do mal que têm contendido com você?
Essa expressão significa Yahvé chamar. Yahvé chamar significa Deus se faz presente na minha vida. Deus se faz presente no seu lar. Sabe o que mais me entristece na igreja, irmãos? Eu vou dizer para vocês. Sabe por que os jovens estão abandonando a igreja? Às vezes tentamos rebaixar os princípios para agradá-los. E eu que prego nesse Brasil todo, vou dizer para vocês. Eu tenho igrejas pequenas que estão cheias de jovens, e eles cantam Vivifica. E alguns pediram para tirar o Vivifica do Inário, porque ele é triste, ele é chato, ele é moroso. O que tira o jovem da igreja não é a música, não é o sermão, é o adulto que não vive a fé em Deus como deveria viver. É a hipocrisia do adulto, que o jovem olha e diz assim: adulto fala uma coisa e vive outra. Eu não vou ficar nessa fé do meu pai, porque meu pai na igreja é uma coisa e em casa é outra. Ou meu pai é tão tranqueiro na igreja quanto é em casa. Eu não vou ver, porque se esse Deus não tem poder para transformar o meu pai, a minha mãe, e eles vivem uma fé fingida, eu não vou ficar na igreja. E o que a gente mais tem no mundo hoje são adultos cristãos fingidos. E o adolescente olha, e eu tive um caso, numa das escolas que eu trabalhei, conversando com um jovem que estava se afastando da igreja, ele disse assim: não vou a essa igreja de pessoas hipócritas e falsas, que batem nas costas uma das outras e não se amam, não cumprem o evangelho de Cristo. E começando em casa, minha mãe, meu pai é falecido, ela namora um ancião de uma igreja, mas não casam porque ambos têm medo de perder as suas aposentadorias, que não são aposentadorias, são pensões de morte, porque os seus cônjuges morreram. Eles estão namorando há mais de 10 anos, e ele disse assim: eles mandam eu sair de casa para quê? 2 adultos juntos, você acha que eles vão ficar em oração? E aí depois ele sobe no púlpito, aquela disfarçatez, e prega em nome do Senhor. Não vou para essa igreja. O jovem sai da igreja pelo exemplo do adulto. Não é porque a música está chata, não é porque o sermão não é bom. Quando o filho vê no pai e na mãe, eles são tementes a Deus, não há hipocrisia neles. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não dá para esconder do filho a nossa hipocrisia. Ele pode até nos respeitar e não falar nada, mas cedo ou tarde, quando ele puder, ele vai virar as costas e ele vai seguir a sua vida, porque a gente não engana os nossos filhos. E é por isso que a igreja tem perdido jovens, que a gente não consegue enganá-los. O Senhor está no seu lar? Pergunto: o Senhor está nessa igreja? O Senhor está ali ou aqui? Você tem uma das coisas que eu tenho dito para Deus, é isso: esteja junto de mim, Senhor, por favor. Todos os dias eu tenho orado a Deus e dito assim: se eu pudesse ficar perto do Senhor. Eu juro que se eu ficasse sentadinho eu ia ficar quieto, eu não falava nada. Esse mundo é tão difícil. Ontem nós fomos até Guarulhos buscar a Júlia. Minha tia estava junto, a Júlia e a Marli. Marli estava com muita dor e eu parei na Drogazil para comprar um remédio para ela. Logo em seguida veio 2 meninos falar com a gente, Michel e Mike. E nós conversamos e demos alguns dinheirinhos para eles. Gente, era quase 10 horas da noite. A mãe os mandou para a rua para eles conseguirem R$50, foi isso que eles disseram ontem. A nossa meta é R$50 para ajudar a cuidar das nossas 2 irmãozinhos, uma menina e uma menina, que são gêmeos, são pequenininhos, que a gente tem que comprar fralda, leite e comida. E eles disseram que estudam numa escola, mas olha só, mamãe obrigar os filhos a irem às 10 horas da noite pedir esmolas para sobreviver, é esse o mundo que você quer, irmão? Minha esposa falou: e aí? Eu falei assim: eu juro que eu queria levar os 2 comigo. E simpáticos, eles ainda brincaram com a gente do coronavírus, né, porque eles viram minha esposa de máscara. Esse negócio mata, né, tio? Gente, que mundo é esse? Eu tenho um monte de criança aqui na escola que tomam remédios, crises, depressivos por conta da família, desesperados, que não aprendem, e o pai prefere levar no médico para dar um laudo do que o pai e a mãe assumir a culpa da sua responsabilidade. E eu pergunto: o Senhor está na sua família? Gênesis 16:13. Vamos lá em Gênesis de novo. Gênesis 16:13. Aqui é uma história incrível. Gênesis 16:13 é a história de Agar. Agar foi vítima da falta de fé de Abraão e Sara. Nesse tempo, Abraão e Sara, eles olham todos assim: Deus falou uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Olha, Abraão, vamos ajudar Deus? É uma falta de caráter, né? A gente tentar ajudar Deus, né? Deus dá um plano, a gente ainda quer dizer para Deus: olha, eu vou te ajudar. Deita-se com Agar. Quem sabe ela tem um filho, e ele então seja essa descendência. Isso acontece. Eles têm um filho, Ismael nasce. E o que acontece? Abraão automaticamente ama Ismael. E por isso Agar, ela acaba tendo alguns privilégios que ela não tinha. Agar não era a única serva de Abraão.
Eles tinham muitos servos. Só que ela passa a ter uma distinção, porque ela passa a ser a mãe do filho do chefe. E Sara então começa a ser desprezada por isso. Mas culpa de quem? Dela mesma, de ter feito essa oferta. E aí Deus então, a gente vê ali, Deus aparece para Abraão e diz o El Shaddai: eu vou cumprir a promessa. E ele então cumpre e nasce Isaac. E aí começa a ter uma rivalidade. E aí Sara, vendo que Deus então cumpre a promessa, olha para Abraão e diz assim: manda esse moleque embora e essa mulher, não os quero dentro de casa. Qual era a culpa de Ismael, irmão? Nenhuma. Abraão então teve que mandar Agar para o deserto e Ismael, e era certo que eles iriam morrer naquele deserto. Ela então clama a Deus. E aqui em Gênesis 16:13, olha que incrível, ela usa uma expressão que diz assim: então ela invocou o nome do Senhor, o Adonai, que lhe falava: tu és Deus que me vê? Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Gente, essa palavra é linda, esse título de Deus significa El, Deus, Rai, Deus vê. Esse título significa que Deus vê todas as coisas. Deus sabe quando uma folha cai da árvore em terra. Deus sabe da dor daqueles dois meninos, Michel e Mike. Deus sabe da dor daqueles que morrem na Itália por conta do coronavírus. Deus sabe da dor das crianças que todos os dias morrem de fome. Há uma praga chamada fome que tem matado as crianças todos os dias e o mundo não está preocupado. Mas o mundo está se movimentando para salvar as pessoas do coronavírus. Mas não tem amor para salvar as crianças que morrem de fome. Todos os dias, cerca de 10 mil. E aqui ela diz: Deus me vê. E Deus aparece, fala com ele, diz assim: eu vou cuidar de vocês. Irmão, o dia que bateu o desespero, faça como Agar. Olhe, o Senhor que vê, olhe para mim. E sabe o que é mais interessante nessa história? Deus não nos julga de baseada, viu, irmãos? Deus não nos julga de baseada. Deus nos julga de maneira individual, porque Ele sabe quem somos nós, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, a luta que eu tive, as dores, os desesperos. Ele sabe se eu sofri ou não. Deus me julga pela individualidade, pelo conhecimento que eu tenho dele, não pelas pessoas. Ninguém pode me condenar a não ser Deus, e só Ele também pode me salvar. E aqui ela diz: ela vai, Deus me vê, me socorre. E Deus então a socorre. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus nos vê. E mais uma coisa, Deus não é surdo. Eu já vi irmãos dizendo assim: Deus não ouve a minha oração. Não, Deus ouve. Deus não é surdo, não, viu? É que nem sempre as nossas orações serão atendidas. Primeiro, pela falta de fé. E segundo, porque Deus sabe que não é o momento certo. Mas Deus te vê, irmão. O dia que tudo estiver difícil, lembre-se, é o right. Esse verso, então, eu gosto demais, você o conhece de cor. Salmo 23:1, Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. A expressão é Yahvé Roi. É o Senhor que cuida de mim, e Ele cuida. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não lhe dará tudo o que você quer, mas Deus lhe dará o que for necessário para você viver. E a gente precisa entender isso, irmãos. Porque às vezes eu quero muito, e eu vou dizer que o muito nos afasta de Deus. O muito nos afasta. A tendência é que a gente não precise de coisas de Deus que eu não as tenho. E geralmente, conforme eu vou tendo as coisas, o que acontece? Eu não vou conversar com Deus sobre aquilo. E Davi estava em desespero, e Davi diz assim: olha, Senhor, a vida está difícil. Ele diz assim: mesmo que eu ande o quê? Pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu sempre digo que nesses últimos 7 anos eu e a Marli passamos pelo vale da sombra da morte. Marli tem uma doença chamada psoríase, a dela é dos graus mais altos. A pele dela toda se escama. É uma doença que está ligada ao emocional, porque ela tem depressão e ela é imunodepressiva. A medicação que ela tem que tomar por mês, ela custa R$16 mil, chama uma Estelar, uma vacina. Eu nunca tive esse dinheiro de R$16 mil. Nós, infelizmente, nos afundamos financeiramente por conta dessa vacina, porque eu não podia deixar ela na mão. E eu sempre falo que nos momentos mais difíceis, o Senhor e meu pastor tem enviado pessoas para nos ajudar. Amém. Enviou uma médica na nossa vida que tem sido assim uma bênção na vida da mãe. Uma médica cristã. Ela não vai à igreja, mas crê em Deus piamente. Foi aqui na igreja da Moca algumas vezes. Tem cuidado da Marli com amor que eu acho assim incrível, que eu não vejo na maioria das pessoas. E foram 7 anos de batalha, irmão, 7 anos difíceis. Um dia encontramos a vacina por R$7 mil, uma outra linha, mas mesmo assim, irmãos, eu não tenho R$7 mil por mês para gastar no remédio.
E a gente ainda estamos, e vamos levar tempo até se a gente se ajustar, mas não é essa a questão. Mas Deus chegou uma hora e disse assim: basta, eu vou resolver o problema de vocês. E agora, há um mês atrás, o Estado ligou dizendo assim: nós vamos fornecer a medicação para vocês. Amém. Deus é incrível. E nesse período todo, Deus tem cuidado da gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tinha todos os motivos para não dizimar, eu teria todas as razões para não ofertar, mas não deixei de fazer isso. E vou dizer: Deus nunca me deixou na mão. Não tenho todas as coisas que quero, todas que gostaria de ter, mas Deus tem providenciado para mim e para a família, no Vale da Sombra da Morte, recursos, oportunidades, pessoas que têm nos ajudado, têm nos salvado, têm nos abençoado. E hoje estou aqui, trabalho para esta igreja, porque eu sei que o Yahvé cuida de nós. Amém. O Senhor é o meu pastor. Êxodo 15, 26. Aqui em Êxodo 15, 26, essa expressão também eu gosto bastante, porque é a prova do cuidado de Deus. E aqui em Êxodo 15, 26, diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. O Salmo 58 que eu gosto bastante, o Salmo 58, Isaías 58, que é o capítulo da cura, da fé e da ação pelas pessoas. Ali Deus diz que aquele que o serve, Deus o cuida e cura. E aqui ele está dizendo isso. E a expressão é essa daí, ó: Yahvé pecado. O que ele está dizendo para Israel? Siga as minhas orientações e eu cuidarei de vocês, vocês vão ficar doentes. E sabe o que acontece com a gente? A gente tem sido teimoso com Deus. A gente olha para o Yahvé pecar e diz assim: Senhor, eu vou ver uma vida dissoluta, e o Senhor cuida de Deus, não vai cuidar de pessoas que vivem vida dissoluta. Eu não estou aqui condenando ninguém por isso, entenda bem. Eu só estou dando um esclarecimento. Mas eu tenho almoços e mais almoços. O que eu mais vejo na mesa das pessoas são Coca-Cola. Se você toma, é um problema seu. Mas já está provado que a Coca-Cola não faz bem, e eu sou prova disso. Mas a gente insiste. A gente tem hábitos alimentares, e aí aqui está eu como prova. Esse terno, ele não fechava. A calça cai agora. Se eu tirar o cinto, ela... Eu disse: Senhor, Yahvé é o pecado, sara, me cura. E aí, quando eu li a primeira parte do verso: siga os meus mandamentos, siga as minhas orientações, e eu vou cuidar de você. Você pode ver todas as manhãs eu estou aqui caminhando e correndo. Se alguém mora na região, vai me ver no horário, descendo principalmente aqui, pegando toda São Caetano, até Santo André, e voltando ali na divisa para Atacarana. Eu já perdi 18 quilos. Minha esposa disse que meu ombro já diminuiu metade. Meu triglicérides está de criança, minha glicose está em todo dia. Eu estou com uma capacidade pulmonar agora que tem hora que eu esqueço que eu tenho 45 anos. Aí eu quero brincar com as crianças como se eu tivesse, e aí eu vejo que as crianças ainda correm mais do que eu, né? Aí eu me esqueço disso. Aí eu falo: mas mesmo assim, eu tenho subido escada todos os dias. Se você quiser ir comigo, a escada do fundo aqui tem 80 degraus. Eu já consigo subi-las rapidamente, a maioria não chega na metade. O meu pai é a prova disso. Meu pai estava na UTI, quase morto, porque perdeu o fígado por conta de um hábito de família italiana de beber. Eu disse para o meu pai assim: você só tem uma chance, ou você segue os princípios de Deus, pai, eu não tenho outro caminho. E sabe quem disse isso para ele também? Estava no hospital das clínicas e o médico sentou meu pai, minha mãe e eu, e disse assim: tem um povo chamado Adventistas que tem um conceito de saúde incrível. Aí começamos a sorrir, eu e minha mãe. E ele disse assim: por que vocês estão sorrindo? Eu estou falando algo tão sério. Aí eu disse assim: somos Adventistas. Ele olhou para mim e disse assim: você é Adventista? Eu falei: médico, não fala nada, tá? Eu já entendi o olhar do senhor. Aí ele falou assim: então cumpra e viva o que vocês têm, ensine. Meu pai está vivo nesses 16 anos da doença dele, porque o médico diz assim: porque você segue um preceito alimentar correto. Não come carne, não toma refrigerante, legumes, ok, frutas, pão integral. Meu pai está sem fígado, ele está vivo.
Meu pai não tem fígado, irmãos. Isso é uma prova que a medicina não consegue dizer. Por que esse homem está vivo sem fígado? Não funciona, era para estar morto, porque nos últimos 16 anos, todo o grupo de tratamento no Hospital das Clínicas de Patologia já morreu. E meu pai está vivo, e eu falo, Yahvé Ropeká, quem é fiel, Deus cura, Deus sara. Agora temos vivido uma vida absoluta e oramos para Deus cura. E Deus assim, siga os meus mandamentos. O que tem na comida da tua mesa, do teu lar, o que vocês têm comido, bebido e vivenciado. É claro também que isso não é conceito, eu tenho dito, né? É melhor uma pessoa que come carne do que vegetariano que devora pessoas. Eu tenho dito isso também. É melhor pessoas que comem carne do que vegetariano que devora pessoas. Mas eu tenho que cuidar da minha saúde. E o fato de eu cuidar da minha saúde não me dá direito de apontar o dedo para as pessoas. Pelo contrário, eu só tenho o direito de orar por elas e ajudá-las no que for necessário. E é o que eu tenho dito para as pessoas, a minha experiência não vai valer para você. Eu não estou aqui para condenar ninguém, como eu disse. É você quem decide. Se o Senhor quiser que o Yahvé Ropeká seja real na sua vida, vá até Ele, cumpra os requisitos, e eu garanto para você, Deus cura, Deus cuida. Eu sou o Senhor que te sara. Jeremias 23:6, já estamos indo para o final. Aqui Jeremias 23:6 é uma expressão que eu quero dizer a todos vocês, que a gente precisa tê-la no coração. E aqui em Jeremias 23:6 diz assim, Jeremias, o profeta chorão, que mais sofreu, o que viu Israel sendo destruído, viu as profecias de Deus se cumprindo contra um povo teimoso, contra um povo hipócrita, injusto, violento. E ele diz assim, nos seus dias Judá será salvo. Deus está dizendo isso para ele. Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, nossa justiça, ou justiça nossa. Sabe o que significa essa palavra, irmãos? Yahvé Tsedeku, Yahvé Tsedekenu, perdão, Tsedekenu, uma palavra difícil. Essa palavra significa que o Senhor fará justiça. O Senhor é justiça. Não farei justiça com as minhas próprias mãos. Às vezes olhamos para esse mundo e temos a nítida impressão, e a verdade, que ele é injusto, e ele é injusto. Mas Deus fará justiça, irmãos. Quando Deus se levantar, Ele vai trazer justiça aos seus filhos. E Ele vai pôr as coisas em ordem. E Ele vai, infelizmente, destruir aqueles que não o temem. E vai salvar aqueles que o reverenciam. E Ele tem avisado sobre isso. Deus fará justiça. E Ele tem dito desde o início da história: me temam, me sirvam, guardem os meus mandamentos, não me desonrem, isso levará vocês à morte. O salário do pecado é a morte. Ele tem avisado, e vai chegar uma hora que Ele vai mandar a conta, e ela não poderá ser paga por ninguém, e Ele vai fazer justiça. Fará justiça para aqueles que foram maltratados, por escravos que passam fome, pessoas que sofreram assédios, pessoas que foram injustiçadas. Deus é justiça, e Ele é o Senhor soberano, e Ele fará justiça. Não é a política, não é a esquerda, não é a direita, não é o exército, não são homens, é Deus que se levantará. Yahvé Tsedekenu, o Senhor justiça nossa, e Ele salvará o seu povo, pode ter certeza disso. Pode parecer difícil, mas uma hora quando Ele se levantar, eu gosto muito dessa expressão, quando o Senhor se levanta, todas as coisas se apequenam. Tenha certeza disso. Senhor justiça nossa. Juízes 6:24. A história de Gideão. Gideão tem uma história incrível. E aqui, nesse capítulo 6 da história de Juízes, Gideão, sabendo que os midianitas oprimiam o povo, ele diz assim, verso 24: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. A gente já ouviu falar muito dessa expressão, Yahvé Shalom. Quando Gideão diz Yahvé Shalom, o Senhor é paz, ele está dizendo que em meio às tempestades eu posso sentir paz. Jesus assim, no mundo, lá em João 16, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei para você, mas como eu gosto da entrada do sábado. Como eu gosto dessa entrada. Eu me sinto tão seguro no dia de sábado, gente. Eu me sinto tão bem no dia de sábado. Sabe, é realmente um espaço no tempo em que assim, eu vivi os 6 dias como o Senhor fala, mas o 7º dia é que eu peço para Ele assim: Senhor,
que todo o tempo ele seja. Eu estava explicando para minha tia hoje como a gente guarda o sábado. Eu me sinto tão bem, tão em paz. E eu vou dizer uma coisa para você: às vezes o sábado é o dia que é mais tempo trabalhado para a igreja, sabia? Mas é o dia que eu menos me canso. Às vezes eu perco aqui na frente, dependendo do clima, 1 quilo. A mente cansa. Mas eu me sinto tão realizado, tão bem, porque Yahvé Shalom é o Deus que nos traz paz. Gente, o que a gente precisa é encontrar isso paz mental. Semana passada, eu estive com o primo, o pai da minha mãe. Ele é um dos comandantes da rota. E ele está dizendo assim para mim, que a rota agora está treinando um grupo de homens atiradores de elite. Para que em cada viatura você tenha um atirador de elite, sabe para quê? Para conter as desgraças emocionais da estranho. E ele diz que eles têm um estudo da psicologia, da antropologia, junto com o FBI e o SWAT, de que as pessoas que têm mais de 40 anos fazem parte de uma geração que eles são mais resistentes emocionalmente. E que a geração menor do que essa, que é a geração da inteligência emocional fraca, pessoas que foram criadas sem a devida ordem, sem o devido respeito, emocionalmente fracos. Inclusive, há uma pesquisa que até 2050 nós vamos ter uma geração de desocupados. Isso não é os cristãos falando, é a ciência dizendo que até 2050 nós vamos ter uma geração de pessoas inúteis. Essa é a pesquisa. Essas pessoas inúteis, no livro Educação, a gente diz assim: mente vazia, oficina de Satanás. E ele não usou bem essas palavras, ele tentou encontrar essa, dizendo assim, tem um dito popular. Eu falei, não é um dito popular. Isso é uma revelação divina. Mente vazia, oficina de Satanás. Ellen White diz isso no livro Educação. E ele diz que há um grupo de jovens, sem amor ao próximo, que estarão usando armas e outros requisitos, armas, veneno, tudo que eles têm à mão. E o pessoal diz que o problema é arma, gente. O problema não é arma. O problema é o coração do homem. E ele diz que esses homens estão prontos a abater esse grupo de pessoas emocionalmente instáveis, que estarão sendo usadas por um mal, que ele falou para mim assim, por um mal que eu não sei, para abater e destruir pessoas. Então nós estamos preparando a Polícia Militar do Estado de São Paulo para ter homens na viaturas, atiradores de elite, que possam chegar rápido ao local e abater essas pessoas que são do mal para destruir a vida. Olha o conceito da humanidade hoje. Precisamos encontrar paz. O Senhor é paz. Isaías 30, 29, antes de irmos para a conclusão agora. Isaías 30, 29. Isaías, ele é um dos livros que eu mais tenho estudado na Bíblia. Gosto demais do livro de Isaías, por ser um livro messiânico. E aqui em Isaías 30, há uma expressão muito bonita. No 29 diz assim: um cântico haverá entre vós, como na noite que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como daquele que sai ao som da flauta, para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. A palavra rocha, ela significa absurdo. A palavra rocha significa segurança. Significa que Deus tem estabilidade, e Ele vai dar estabilidade para o Senhor. Mas a rocha também significa que eu preciso me quebrar sobre ela todos os dias e pedir perdão. Eu preciso ir até ela e dizer assim: Senhor, eu sou tão pecador, me quebra como o oleiro que és, e refaça esse vaso de novo. Aqui significa que Deus é estável, mas Deus cuida. E é tão bom ir aos pés de Deus, é tão bom adorar aos pés dele, porque eu tenho usado muito essa história e vou usar de novo antes de ir para a conclusão. Uma professora um dia me procurou dizendo assim: não gosto desse seu jeito que você pune os alunos. Você pune eles e eles saem felizes. Às vezes eles voltam para a sala dizendo que nada aconteceu. E eles têm que sair da sala com um sentimento de que você manda. Eles têm que sair da sala com um sentimento de medo, de terror, de pavor. Eu disse: professora, senta. Eu falei: não, professora, senta que agora eu vou falar sério. E ela sentou e disse assim: professora, eu vou te contar uma coisa. Talvez eu seja um dos poucos privilegiados nesse planeta. Porque eu entro na sala de aula, e quem é aluno aqui sabe, eu entro e eles fazem o que para mim, gente? Os alunos ficam em pé para me receber. Eu tenho respeito dos alunos, como eu os respeito. Eu não tenho problema com alunos, eu nunca tive. Às vezes eu precisei punir e disse: você está sendo punido por isso.
Porque o livro Educação fala sobre disciplina, e disciplina se faz com exemplo e amor. Tortura não é plano de Deus, a dor não é plano de Deus. É claro que palmadas, como diz Salomão, na bunda, no tempo certo, é educador, mas não a violência, não a violência verbal, como alguns o fazem, destruindo almas e corações. Eu falei, professora, todos os dias, sabe o que acontece? Eu tenho que ir na presença do El Sur, o Senhor é minha rocha, porque eu sou pecador, professora, eu preciso desse Deus. E às vezes, quando eu chego lá, eu chego com muita vergonha, professora. Eu chego com vergonha porque eu prometi para ele que eu não ia fazer mais, porque eu prometi para Deus que eu não iria mais desapontado. Mas esse homem que a igreja colocou aqui, professora, eu erro, e aí eu tenho que me reconciliar com Deus. Sabe o que acontece, professora? Quando eu vou até esse Deus, ele não olha para mim e diz assim, mas de novo? Poxa, já quantas chances eu te dei? Pô, mas você está vindo direto falar isso comigo, eu já não tenho mais paciência com você. Olha, eu estou por aqui. Não, professor, ele não faz isso. Sabe o que Deus faz, professor? Quando eu chego até ele, ele fala, filho, que bom que você veio. Eu estava te esperando. O que você precisa? É colo. Vem. Professora, todos os dias eu vou a Cristo em busca de colo. E sabe o que eu encontro, professora? Colo. Eu não sou rejeitado. É claro, professora, que a vida não premia nem castiga. A vida tem consequências. Eu tenho que pagar pelas minhas consequências. Mas Deus, quando olha para mim, Ele não olha com olhar punitivo, querendo o meu mal, Ele quer o meu bem. E eu disse a essa professora, enquanto eu estiver aqui, cada um que sentar na minha presença precisa sair daqui do mesmo jeito que eu saio da presença de Jesus, com esperança, com a certeza de que o mundo tem a rocha de Israel. Nós vamos concluir agora. 2 Crônicas 20. Essa história de Josafá é uma história incrível. Josafá ficou com medo. Josafá estava desesperado. Josafá batia os joelhos, porque aquela nação era mais forte que ele. Aquele povo iria destruí-los. E a Bíblia diz que Josafá buscou a Deus. Deus então responde e diz assim: prepare o exército, vá à luta, mas vocês não batalharão. E aqui ele obedece a Deus, ele segue as orientações de Deus, prepara o povo, vai à batalha. E por saber quem era Deus, ele diz um dos versos mais motivadores que tem. E aqui diz assim no verso 20 de 2 Crônicas 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me ajudar, vós moradores de Jerusalém. Crede no vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que ele está dizendo aqui? Creia no Deus soberano e creia nas orientações que ele deu através dos homens escolhidos por ele, e vocês serão salvos. E a história termina de maneira incrível. Eles estavam adorando a Deus, e Deus sozinho cuidou daquele exército que era mais forte do que eles. Gênesis 22, 14. Essa história você conhece bem. É a história de Abraão e Isaac. Deus aparece a Abraão no início do capítulo 22, diz assim: Abraão, e ele diz aquela expressão chamada Inaide: eis-me aqui, Senhor, tudo que eu sou, tudo que possuo me pertence. E ele diz assim: pega o teu filho, o teu único filho, vai ao lugar que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificá-lo para mim. Ellen White, ao registrar isso, ela diz que nesse momento o coração de Abraão estava dilacerado. Ele olhava para o seu filho e ele queria levantar Sara e dizer assim: Sara, o Deus do amor, o Deus da paz, pediu que nós sacrificássemos o nosso filho. Mas ele não teve coragem de acordar Sara, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ela não permitiria que ele fizesse isso. Porque ela diria para ele assim: Abraão, você está louco, você está velho. Deus jamais pediu o sacrifício do ser humano. Ele mesmo disse que ele não quer isso, ele é contra isso. Você está doido, não vai fazer isso com meu filho, eu não vou deixar. Deus não falou com você, você está louco. Mas ele então pega, se levanta, acorda Isaac, que já estava acostumado ao sacrifício. Vão ali 3 dias, até quando ele vê as nuvens sobre o Monte Moriá e sabe que ali era o lugar do sacrifício. A história diz que eles estavam subindo e o filho olha para o pai e diz assim: pai,
Legal. Estamos aqui com o cutelo, com a lenha e com o fogo. Onde está o bombeiro, pai? Aliás, nesse momento os céus estavam olhando para essa história, para entender o que Deus estava querendo mostrar a eles. Foi justamente nessa batalha de Abraão que os anjos entenderam o que Cristo iria fazer por nós. E ele então olha para o filho e diz assim, uma das expressões de fé, por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele olha para o filho e diz uma expressão que se chama, deixa eu ver aqui, muda para mim. Abraão e Isaac, ele diz essa expressão, Jeová Jireh. Ele olha para o seu filho e diz assim, filho, Deus proverá para si um cordeiro. Abraão ia cumprir. Abraão ia cumprir, sabe por quê? Porque a voz que ele ouviu era a voz do Deus que ele servia. Ele tinha amizade com Deus. Ele sabia que não era coisa da sua cabeça. Ele sabia que Deus havia pedido aquilo. E Deus estava olhando para Abraão ali. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A expressão Deus proverá significa isso. O ponto na qual a fé de Abraão foi provada não era se Deus iria aparecer. Não era Deus. Abraão havia falado com Deus. Deus havia falado com Abraão. Deus havia se manifestado e ele sabia que Deus teria aparecido. É por isso que ele diz a expressão Jeová Jireh. Não era se Deus iria aparecer, porque ele sabe que Deus estava ali. A grande questão de Abraão é isso aí, é se Deus iria prover. E essa era a dúvida no coração de Abraão. Eu sei que Deus falou comigo, eu sei que ele aparece, mas a minha dúvida é, ele vai prover para si um cordeiro? Ele perdeu meu filho, o filho que eu amo, o filho da promessa, está doendo, mas se ele pediu eu vou fazer. E é por isso que ele diz que Jeová Jireh. A minha dúvida não é se Deus existe, a minha dúvida é se ele vai prover. E os céus, quando olham para a atitude de Abraão entregando o seu filho, porque Deus pediu, os céus entendem o que Jesus iria fazer por eles. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A pergunta de Abraão, a dúvida de Abraão era se Deus iria prover. Quando Adão e Eva pecaram, que a dor tomou conta da alma deles, eles se perguntaram, e agora? O que será de nós? Jeová Jireh? Deus então proveu, e Deus proveu o Cristo, irmãos. Isaías 9,6 fala sobre isso, eu gosto muito desse verso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, o Yahvé de Sebaó, fará isso. A expressão Yadá, ou Yada, Yadá, a expressão Yada, Yadá significa conhecer. Sabe por que esses homens foram vencedores na fé? Porque guiavam com Deus, eles conheciam Deus, eles viviam por Deus. A pessoa que mais se aproximou de Deus, no Yadá, como a gente fala, foi Enoque. Enoque andou tanto com Deus, era tão presente com Deus, que Deus o tomou para si. E eu quero terminar falando sobre isso. Você tem conhecido esse Deus? A sua família conhece esse Deus verdadeiro? Esse Deus eterno, soberano, que se manifestou a nós e morreu na cruz? Eu falo para Deus que é tão bonito, é tão incrível. Um Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus que sabe, o Senhor é minha bandeira, o Elohim, o Deus Criador, o Soberano, o Senhor de todas as coisas. Olhou para um grupo de pessoas do universo e disse assim: eles são tão importantes para mim que eu vou me tornar como um deles. E eu preciso salvá-los. Para quem tem estudado a lição de Daniel, sabe que o mal contendeu com Ciro. O mal quis usar Ciro como ungido de Deus para destruir o povo. Satanás tentou de tudo para que os planos de Deus não acontecessem. Mas Deus na cruz cumpriu esse plano. Amém. Jesus, Messias, o Emanuel, o Elohim, o Adonai. Esse Deus, ele se colocou como um de nós. E aos 33 anos na cruz, abriu os braços para salvar aqueles que nele creram.
Amém, Senhor Jesus. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como está a sua alma. Eu não sei quais são as suas dúvidas. Mas todas as vezes que eu olho para a cruz, eu me lembro de um Elohim, de um Adonai, de um Yahvé, do Yeh-Asher, tão poderoso, tão forte. Não consigo descrevê-lo nas minhas palavras. Mas ele tomou uma atitude por nos dar esperança para que eu e você pudéssemos ir andar com ele, conhecê-lo. Ele foi humilhado, ele foi colocado na cruz, exposto, Deus do universo, se humilhou por você e por mim. E a maioria das vezes nós negamos aquilo que ele fez. Eu não sei como está o seu lado, mas eu vejo muitos pais desesperados porque os seus filhos hoje não estão mais na igreja. Muitos veem os seus filhos talvez escapando pelos dedos. Eu sei que tem pais e mães aqui que oram há anos pelos seus filhos. Eu sei de famílias que estão destruídas e vivem talvez de aparência dentro da igreja. Mas Cristo levou sobre si todos os nossos fatos. Ele tomou uma aparência humana que ele vai levar por toda a eternidade por amor. E esse Deus fez isso por amor. E ele diz assim: olha, enquanto você estiver na terra, eu vou cuidar de você. E é por isso que eu vou me identificar a você através desses títulos. É para que você tenha fé e esperança e confie em mim até aquele dia que eu volte. Porque quando eu voltar, eu vou trazer a todos vocês o galardão que eu mesmo vou entregar. Eu mesmo vou chamar você pelo seu nome e vou lhe coroar dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação desse mundo. Quando as coisas acontecerem, lembre-se dos nomes de Deus. Clame, peça, busque, diga a Ele: olha, hoje a nossa família vai buscar o Yahvé, se chamar. O Deus que cura. Senhor, hoje a nossa família precisa do Yahvé em si, o Senhor é a nossa bandeira. Nós precisamos restaurar no nosso lar o altar, nós precisamos fazer aqui de novo a verdadeira adoração. Senhor, estamos tão tristes, olhe por nós, Elroy, olhe por nós. Deus vai olhar. Ele vai cuidar de vocês. Eu queria encerrar cantando o hino número 61. Esse hino, para mim, representa muito. Eu tenho dito às pessoas que aí no seminário que, se eu não ver Cristo voltar até lá, eu quero cantá-lo muitas vezes no meu velório, que cante centenas de vezes para que as pessoas saibam que ao ver a cruz, temos que nos lembrar que o Elohim Adonai se tornou um de nós, estamos salvos. Eu queria que você se colocasse de pé agora e cantássemos juntos esse hino que fala de olharmos para a cruz, de podermos buscar esse Deus. E essa cruz lá no Monte do Calvário tem que ser a minha motivação, a minha esperança. E o que nós estamos precisando nessa terra não são de juízes, não são de corações duros, são de humanos que amam humanos. E lembre-se, só estaremos nos céus por conta do amor, da justiça dele. E o céu é um lugar de pessoas que amam pessoas. Vamos cantar o hino 61 do Iná, ao ver a cruz. Cante na sua casa hoje com a família. Jesus pregado
Adonai, Elohim. E a Betsebaó, aqui estamos nós, seus filhos, suas criaturas. Estamos diante do Senhor com o coração contrito e aberto, para que o Teu Santo Espírito possa nos tocar profundamente. Talvez esta manhã precisamos de fato entender o que é a unção do Espírito Santo, o que é perdão, o que é vivermos com o Senhor individualmente, como família e como igreja. Nós estamos aqui porque reconhecemos o que o Senhor fez por nós e a maneira incrível que nos salvou na cruz. Nos emocionamos sim, Senhor, porque esse Teu amor é incrível. Amor, Ele tem tolerado os nossos pecados, tem nos salvado, tem nos dado esperança, tem preservado a nossa família, tem nos usado, sendo tão pecadores como somos, como privilégio de trabalharmos na Tua obra, de apresentarmos esse amor. Mas, Senhor, perdoa-nos por isso, porque temos sido falhos. Absolva-nos desses pecados, Senhor, por favor. Nós queremos fazer de acordo com a Tua vontade. Nós queremos seguir os Teus caminhos. Queremos ouvir a Tua voz e o nosso coração ser constrangido pelo Teu amor. Nos usa, Pai, que todos os dias possamos meditar na cruz, no Calvário, para entendermos que amor é esse. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos veja agora. E eu quero orar aqui por cada pessoa e cada família representada. O Senhor conhece as circunstâncias, os problemas, as dores, a maneira como chegamos, a maneira como pensamos. O Senhor nos fez, o Senhor sabe. O Senhor sabe se estamos certos ou se estamos errados, se a nossa conduta é verdadeira ou não, se o nosso interesse é puro ou não, Senhor. Mas, por favor, salva-nos de nós mesmos. Perdoa-nos. Perdoa os pecados de nossa igreja e de nossa família. Limpa-nos, Pai. Purifica-nos com as brasas vivas do Teu altar. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, a Tua justiça, nos dê a bendita esperança de o aguardarmos, olhando para os céus, até que o vejamos e ouçamos de Ti as Tuas palavras, nos chamando como Teus filhos. Cuida desta igreja, da tua opinião de cada família, Senhor. Que possamos Te adorar. A despeito das crises humanas, que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, do nosso lar, de nossa igreja, nos livrando de todo o mal e toda a aflição. Que o Senhor nos abrace agora. Que o Senhor coloque no nosso coração o Teu amor e a Tua paz. Que o Yahvé Shalom agora nos leve e nos conduza para a paz. Que o Yahvé Sebaó nos conduza com o poder dos céus, nos fazendo lembrar que o Senhor é o Deus eterno. Obrigado por tudo. Nós Te exaltamos, nós Te honramos, nós todos nos entregamos a Ti e depositamos o nosso coração aos Teus pés, em nome de Jesus. Que Deus Te abençoe. Um ótimo dia. 5 horas estaremos aqui. Por orientação médica e por orientação da igreja, não estarei à porta cumprimentando os irmãos. Estaremos lá no máximo dando oi, né? E assim tem que ser até que a gente possa passar por essa coisa. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe a todos.